Café com Filosofia e hoje nós vamos falar sobre Estado planetário, ou quem sabe, uma democracia internacional. Graziela, você que é do direito, a pergunta que se faz muito lá na minha sala é assim: nós temos um direito internacional, então existe um judiciário internacional, alguém tem que legislar, um legislativo, né, internacional, e alguém tem que executar, então um executivo. Se nós temos um embrião de executivo, judiciário e legislativo, você acha que isso, do ponto de vista do direito, que é a sua área, aponta para um Estado, para a configuração de um Estado planetário? Olha só, essa ideia de uma justiça internacional que se sobreponha sobre todos os outros estados, ela tem uma definição, ela tem um nome. É supralegalidade, o nome disso. E a supralegalidade só existe reconhecidamente, formalmente, só no próprio Estatuto de Roma da União Europeia. Porque a União Europeia aceitou para si que as decisões do Parlamento Europeu, que as decisões do Tribunal de Justiça da própria Comunidade ou União Europeia teriam que valer para todos os Estados parte. Mas veja só, isso só é possível por um critério, que é um critério de coordenação entre aqueles Estados. Tanto que de vez em quando um se chateia, né, como a Inglaterra se chateou agora, e se retira. Não é? Então, na verdade, se tem a liberdade de se retirar, é porque essa supralegalidade não é tão intensa assim. É muito comum um estudante de direito vir para as primeiras aulas do direito internacional com esse senso. É um senso comum, porque o nome nos trai, né? O nome indica que há um direito internacional que se sobrepõe a todos os direitos nacionais ou internos. Mas, na verdade, o que se pensou lá atrás, né, por alguns pensadores, né, filósofos e filósofos do direito, é que o mundo só vai poder alcançar um direito único para todos numa forma utópica. Quando o mundo conseguir reconhecer o mesmo direito para todos. E tem uma frase bem interessante de Aristóteles, que diz assim: o direito não é como fogo que arde da mesma forma na Pérsia e na Grécia. Então, cada estado tem seu direito, porque tem suas influências de colonização, culturais, ou de não colonização, mas como colonizadores, não é? Então, é muito difícil falar num direito único para todos. Agora, nessa relação de coordenação, os estados às vezes aceitam. Como os estados aceitam, por exemplo, a Organização das Nações Unidas. Então, alguns estados que fazem parte da ONU vão aceitar as recomendações da ONU. Os estados que fazem parte da Organização dos Estados Americanos têm um compromisso, não é? com a base da OEA é a própria democracia. Sim. Quando o Estado descumpre, ele pode ser levado para a Corte Interamericana de Direitos Humanos lá da OEA e ele vai responder por essas violações, como vários países têm respondido, né? Por violação a execução penal, a penas severas para crimes severos, como a violência contra a mulher, que é emblemático o caso da Lei Maria da Penha, como o caso de violação a interesses dos indígenas, né, que são povos originários, que têm seus direitos desrespeitados, sobretudo pelo interesse econômico e político mundial. Né? Deixa eu perguntar aqui Pois não. Do ponto de vista da ciência política, você acha que porque nós temos problemas que são planetários, que talvez exijam um tipo de solução. De solução organizada. Na dinâmica do mundo que você percebe, você acha que há uma possibilidade, ou pelo menos uma necessidade de um Estado planetário? Você acha que isso é possível? Eu acho assim, muito longe do possível. Por três coisas. Uma coisa é o seguinte, quando a gente fala de Estado, a gente fala de uma coisa fundamental, que é o direito, e ela já ensinou pra gente aí que não existe o direito como um constrangimento que você é obrigado a cumprir. Ela falou muito bem como coordenação, né? Por outro lado, aí uma outra coisa fundamental do Estado, duas outras coisas, uma delas é o monopólio da violência. Então você não tem uma instituição única no mundo, vamos dizer, né, que tem o monopólio da violência.
Como, por exemplo, no Brasil, você tem o exército, a polícia que tem monopólio, Sim. aí pronto, ninguém pode ter mais nada. Isso é fundamental para definir o Estado, porque é esse monopólio do uso da violência que vai permitir o direito a constranger. Sim, né? que O vai direito fazer dela valer. internacional que ela falou, não vai em lugar nenhum, porque não tem nenhuma polícia para dar uma empurrada no cidadão. Então você não tem isso, e não tem expectativa de ter. Outra coisa, que ao meu ver também é muito importante, que é o monopólio da definição das coisas, o monopólio da violência simbólica. Ou seja, uma língua, que nem no Brasil, você tem uma língua, isso unifica, isso é fundamental para o Estado. Então, o Estado brasileiro, que é a sociedade brasileira acoplada, a gente tem muito significado compartilhado. Então, isso dá força para o Estado, isso faz parte da sua existência. E a gente não tem isso no nível Mas mundial. na política, assim, você não acha que o inglês está invadindo? E problemas como, por exemplo, pessoas que fogem, como é que chama? Pessoas, os da Síria, Refugiados. refugiados. Isso é um problema internacional. Não, a gente vai ter que... Agora, o outro problema é o seguinte, quando se formou os estados que a gente conhece, eles se formaram numa lógica de oposição. Um estado se formou em função da oposição ao outro. Na guerra, nas disputas. Sim, mas às vezes até dentro de estados havia oposição e superaram isso Então, em nome de alguma funcionalidade. Então, uma funcionalidade que é clássico no mundo da política, se supera algum conflito interno quando você tem um inimigo externo. Beleza? O Brasil tá... Bom, é só dar um pau com a Argentina que a gente se une, não é? Quer dizer, agora, então, que tinha que vir se a gente fala Marte. do estado, então, não tem nenhum extraterrestre querendo invadir. Se tiver, a gente... Aí, por isso que eu te falo, aí se tem um... Por isso que eu te falo que essa é uma chave que eu acho que não tem como a gente resolver. Que não tem como resolver. Você entende? A não ser que você vai... Mesmo os blocos, são blocos um em oposição ao outro. O bloco não nasceu, vamos nos unir aqui para quê? Quando nasceu a União Europeia, eu não lembro a série histórica, os argumentos certinhos, mas Foi o grande interesse opositor econômico. versus os Estados Unidos e alguma organização que eu não lembro qual que era. Eles começaram em 51 com um tratado sobre o carvão e o aço, a Alemanha e a França. Por quê? Eles estavam com medo de uma terceira guerra mundial. Então eles falaram, não, vamos fazer um acordo Que de uma certa econômico forma aqui, era um inimigo que aí a gente vai, comum. a gente vai ter um comportamento civilizado, nós que somos do mesmo continente, vamos fazer um acordo e vamos tentar E seguir. até vizinhas regiões lá do E, carvão e do aço. e essa é bem a regra dos blocos econômicos, porque são países de uma mesma realidade. Só que aí vem muito o que o colega está dizendo sobre interesses outros. Quer dizer, a Argentina, se a gente tiver um problema, o Brasil e a Argentina um problema comum, a tendência é que a gente se una. Então, vislumbrando isso, há toda uma política de se desintegralizar a Latinoamérica. Então, a ideia integracionista da Latinoamérica só favorece o Brasil. Só favorece a Argentina, só favorece a Venezuela. Mas quando vem uma política, e é uma política midiática, né? Ela é, inclusive, ela é muito velada, e ela é quase imperceptível, né? Se a pessoa não tiver muito senso crítico, muita leitura, ela não vai perceber. Mas se tentou promover brigas, né, do chefe de Estado brasileiro com o chefe de Estado boliviano. Só que à época o chefe de Estado brasileiro não caiu na briga midiática. Por quê? Porque era um governo que tinha como ideia esse espírito integracionista da Latinoamérica. Então eu vou dar um exemplo que é claríssimo. O Chile deveria estar no Mercosul, mas não está. Ele é país associado, mas não é membro do Mercosul. Mas, curiosamente, o Chile está lá na NAFTA, que é o grupo econômico do norte da América. Mas por quê? Porque o Chile é um país economicamente interessante e é uma força atrativa norte-americana para que ele não venha somar com os outros países da América Latina. Então, concordo plenamente com as palavras do professor, que é uma utopia, um direito internacional único, porque há forças econômicas e políticas que não se interessam, né, porque seria um avanço jurídico muito grande, a proteção internacional de direitos humanos como um todo, a proteção internacional do meio ambiente como um todo, mas serve a alguns interesses e não serve a tantos outros, principalmente ao poder econômico. E aí, mesmo nesse contexto de coordenação, vem as situações de desprivilégio de quem tem força econômica e bélica. Né? Ninguém consegue entender por que todos os países têm o mesmo voto lá na Assembleia da ONU, todos votam de igual para igual.
Mas parece muitas vezes que interesses de países mais ricos são mais protegidos do que países em desenvolvimento. Mas é claro, porque nos bastidores também está a força bélica e econômica desses países. E a força de quem tem tecnologia para negociar com quem só vende produto agrícola ainda. Uma outra visão, então, que essa vocês já me desanimaram. É uma pena, eu fico triste demais também. Mas veja só, a gente viu alguns autores aí dizer que esse modelo econômico de social-democracia, liberalismo, né, está contaminando. Me lembro na década de, acho que 90, o Fukuyama fez um livro mostrando que todos os estados estavam indo, de uma certa forma, para o mesmo modelo econômico. Isso procede assim, e além do mais, essa utopia que vocês tocaram, se for o caso, tem algum componente democrático? Você acha que a democracia é contagiosa nesse planeta ou você acha que não? Vou começar pelo nosso professor da política. Até porque eu estou pensando aqui, isso está muito difícil. Você vê algum avanço da Então, mas democracia? Vou Fala estatisticamente. As instituições, vamos voltar às instituições. Vamos, que é o que a gente Para ter tem. democracia, quais são as instituições básicas? Então, você entende? Você tem um sistema partidário, então, a democracia liberal, vai ter voto, eleição, então tem essas instituições básicas. Tem isso no nível mundial? Se você for falar democracia no sentido lato, né? Sim. Estrito, ou seja, todo mundo votando, então você não tem uma instituição global e... Não tem nem líderes nesse sentido, né? Então, mesmo os líderes aí, mas aí não são delegados. O líder, um líder ou outro, ele não é o delegado de cada cidadão do mundo, seria. Entendeu? Democracia seria cada cidadão delegar um líder mundial. Ou cada interesse, talvez, cada grupo. Ou podia ser para um grupo, depois para o outro, entendeu? Pode ser uma estrutura, mas eu pelo menos não conheço, né, essas instituições, se existem, entendeu? Então, não conheço uma instituição assim, ó. Todo mundo reconhece aquele líder, todo mundo vai lá, vota, todo mundo concorre livremente. Eu vou fazer uma chapa com os americanos. Mas se tivéssemos assim um grande problema ecológico, vai bater um objeto, um grande problema ecológico, alguma coisa vai estourar no planeta, você acha que isso funcionaria como inimigo comum e haveria uma chance das forças do planeta se articularem? Ou nem assim você acredita? Olha, eu não queria ser cética. Vocês não queriam desanimar a gente, mas eu já vi que esse programa não vai alegrar ninguém. Eu vou viver cada dia das minhas possibilidades aqui na Terra, querendo a utopia, desejando a paz e desejando o justo. Contudo, em volta da gente vir muita desolação. Eu vou tentar ponderar alguns tópicos. Bom, a última pergunta, né? Se tivesse uma ameaça que você citou, um grande desastre ecológico, infelizmente, eu acho que tem grupos econômicos que iam se valer dessa desgraça para lucrar com isso. E o resto que se danar. Porque isso a gente tem observado, né? A gente tem observado que sempre, dentro das tristezas, né, dos desacertos, há pessoas que se beneficiam com isso, politicamente, economicamente. Se criam líderes, falsos líderes, dentro do sofrimento alheio. Mas já houve nesse planeta situações em que a dinâmica social contrariou. Sei lá, pegar escravidão, por exemplo. Era um modelo econômico, mas de uma certa forma foi contrariado. Foi contrariado, não é? Bom, por outros interesses, mais de 3 séculos. Né? Bom, o filósofo não tem pressa. Vamos botar 3 séculos, então. E em relação à democracia, só queria ponderar que, bom, direito ao voto. A gente já viu que direito ao voto não significou muita coisa. 54 milhões de pessoas elegeram a presidenta da República e não por isso ela se manteve presidenta da República. O sistema europeu não é presidencialista, é parlamentar, com eleições indiretas. Então, o parlamento é pouco representativo, assim, sob o ponto de vista de quantitativo, não é? Ele pode ser muito bem representativo sob o ponto de vista qualitativo, talvez, né? Eu imagino que sim. Então, um modelo, né, democrático, não sei se é essa a questão. Se é um modelo presidencialista,
que parece dar certo para os Estados Unidos e parece que não está dando muito certo por aqui. Se a gente pensar na Ásia, então, que tem mais da metade dos moradores desse planeta. E nós vemos a China, por exemplo, um grande país com um líder antidemocrático, reconhecidamente, assumidamente. Então, é muito difícil, Não, vamos fazer né? um exercício de imaginação. Não, Bota aí uns milênios. Uma luz, né? Eu tô muito desanimada. Então, acho assim. Então, vamos lá. Acho que um consenso geral da humanidade em relação a uma catástrofe, né? Você falou alguma coisa que vem do espaço, sei lá. Mesmo isso, é resultado daquela coisa que eu falei primeiro, a gente compartilhar todo mundo uma mesma representação. Não tem, mesmo que isso que vai cair num satélite, não sei aonde aqui, mesmo isso aí não significa uma mobilização, porque a gente culturalmente tem que dar significado para isso. Sim. Então a gente pode mudar, ou alguns grupos vão dar de outro jeito. Vai ter grupo religioso que vai falar, não, isso aí é o fim do mundo, tá bom, nós tá dando. É igual o negócio Vai querer tirar vantagem. Vamos esperar o fim. Isso, Sempre tem alguém querendo tirar vantagem. Aí a gente vai falar assim, não, a gente vai... não, isso aí é uma coisa... Então o mundo, uma parte pode se unir, mas vai ter uma outra parte que não vai, é meio do sistema simbólico. Não funciona todo mundo do mesmo jeito. Um problema que a gente já enfrenta, que a gente não tem consciência desse negócio do aquecimento global. Rola ou não rola? Tem ou não tem? Sabe, você tem tese mostrando que tem, e mais 10 teses do outro lado mostrando que não tem. Então você não fecha um acordo aí. Então esse seria, vamos supor... Mas em 100 anos nós vamos saber, porque ou vai acontecer... Então, mas uma coisa, por outro lado. Então nesse sentido, de um estado global, uma coisa só, acho difícil pra caramba, né? Pelo que a gente viu aqui, é impossível. Porque a própria política é relacional, ela tem que ter o outro para existir. O Estado tem que ter o outro para existir no conflito. Mas veja só. Mas tem uma coisa que eu acho que é interessante, que a gente pode explorar, inclusive com ela aí, que se a gente lembrar que teve a Segunda Guerra Mundial e que no outro dia acabou a guerra, os países, não só os vencedores, mas alguns vencidos também falaram, peraí, a gente não quer mais isso. Então, houve várias... A ONU nasceu aí. Mas é isso que eu ia dizer agora. Então, a ONU já é uma esperança. Uma esperança. Outra coisa que nasceu, é uma coisa importante que nasceu, mas que não mudou muita coisa no cenário. Nasceu a ONU, nasceu... depois eu não lembro, a Unesco nasceu também. Porque a Unesco é ligada à ONU. Nasceu a Liga das Nações logo em seguida, do pós-guerra. Aí a Liga das Nações não se sustentou, criaram a Organização das Nações Unidas. E como ramificações da ONU, a gente tem a OMC, a Unesco, o Banco de Desenvolvimento. Tudo isso em cima de um tipo de inimigo comum. Quer dizer, ninguém queria aquela vida desgraçada da guerra. Mas isso ainda foi uma hipocrisia. Por que foi uma hipocrisia? Ela diz é duro demais. Isso pra mim é duro demais. Diz por quê? Mas foi uma hipocrisia muito grande, porque olha o que aconteceu em Ruanda. Olha o que está acontecendo na Síria. Sim. Olha o que aconteceu no Irã. Olha o que aconteceu no Iraque, ainda está acontecendo. Então, quer dizer, a ONU veio, não é, com seus tratados, dizendo que, inclusive, a declaração de guerra é um ato ilícito internacional. Ninguém declara guerra, mas intervém na soberania. E aí, os Estados Unidos da América interferindo na soberania de 1001 países após ONU. Foi aqui no Panamá, foi no Afeganistão, foi lá de novo no Irã, com no critérios Iraque. muito particulares, então, né? Quer dizer, quando eles acham que sem não dúvida é um critério alguma, que vale para todos. A ONU é um grande exemplo disso que você nos provoca, né? De algo que ameaça toda a humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. Nos sentimos ameaçados por uma guerra nuclear, né? Porque nós temos na década de 80 e 90 a gente sentia isso muito próximo. Eu me lembro que eu cresci acreditando que eu não ia amanhecer porque alguém ia apertar um botão em algum momento, porque era ali a Guerra Fria. Sim. Cai o Muro de Berlim, nos falam que acabou a Guerra Fria, né? Mas de repente, quando os países começam a se destacar, começa a ter todo um empenho midiático para abafar, para derrubar as lideranças desses países. E para, de novo, estar no apogeu quem? Estados Unidos da América. E a Rússia lá invadindo Ucrânia e etc. E com armamento nuclear avançado. Mas eu vou fazer uma pergunta histórica. Ela foi assim, ela foi provisória. Por enquanto. Mas veja só, vamos pegar o próprio Estados Unidos. Ali dentro tem ideias diferentes, mas de uma certa forma eles têm uma organização para resolver problemas burocráticos comuns. Assim,
O modelo político administra diferenças. Você vê estados como os Estados Unidos, como o próprio Brasil, mas vivemos numa democracia. O Sul quer sair, o Nordeste quer morrer, o Centro não sabe o que está fazendo, mas a gente existe. Então, nem assim nesse sentido, mas só para pontualidades, ou a melhor proposta que a gente vai sair dessa mesa é vamos para Marte, engordar aquele projeto de ser marciano. Não, vou acreditar sempre. Mas vamos pegar essa coisa que ela falou de coordenação, a própria assistência da ONU, com todos os limites que foi colocado aqui, você não teve mais você tem guerras, né, até graves e tal, mas você já não teve um grande conflito mundial, né, foi a primeira e a segunda. Então acho que quando a coisa pega proporções muito grandes, já temos uma resolve, história. Você não zera, mas eu acho que, né, você criou consenso, você criou alguns direitos que mais ou menos é empurrado, então depois avanços, tem negócio de criança, né? tem avanço. Eu queria falar de um avanço. Deixa ele só terminar. Eu ia comentar uma questão até também, pra gente colocar. Quando a ONU, uma coisa que foi importante, quando a ONU foi fundada, a Unesco e tal, se contrapõe numa situação histórica que pelo menos boa parte do mundo não queria, uma coisa que eles fizeram chamaram alguns pesquisadores, eu conheço o livro Raça e História do Lévi-Strauss, foi, pessoal, vamos olhar o que, Lévi-Strauss, olha aí o que tem na ciência e mostra que esse negócio de raça não tem nada a ver. Aí, então, o livro do Lévi-Strauss, de mais um outro antropólogo que eu não lembro o nome, eles fizeram uma pesquisa e falaram, pessoal, não existe diferença entre o ser humano. Isso é um avanço. Branco, negro, alto, amarelo, cabelo branco, não Pelo existe menos nada. já não consideramos todo mundo raças igual, diferentes. então zerou, do ponto de vista do que existe de recurso científico, está demonstrado que, do ponto de vista cognitivo, de disposições corporais, daí zerou, não tem nada, todo mundo é igual, né? Então isso é uma coisa que foi fincada pela ONU, tal, mas foi um avanço, tudo isso é proibido discriminação, muitas coisas, mas ainda continua existindo. Sim. Então eu acho que às vezes é nesse sentido, que você vai criando alguns consensos, mas isso significa que é um avanço linear. Ele vai, mas depois ele volta e volta, entendeu? Então hoje você tem aí, hoje você tem avanço dessas forças de extrema esquerda, extrema direita aí, com esses caras neonazistas que estão aparecendo aí, entendeu? Mas os livros que a ONU fez, os preceitos estão aí. Volta. Os filósofos gostam muito de acreditar, não é uma boa palavra, mas eles defendem a ideia de que a humanidade, ela tem uma espécie de trajetória epistemológica, que seria assim, como uma criança é infantil, depois vai ficando crescendo, então que a humanidade amadurece. Tanto é que esse conhecimento, o conhecimento da gente é uma prova disso, né? Descobrir que não tem raças é um amadurecimento em relação, né? Então, é uma coisa esperançosa, uma vez que a gente percebe que o conhecimento amadurece, então a gente pode ir se tocando de problemas que a gente não tinha se tocado e percebendo que são problemas comuns. Não sei, o que vocês acham? Para onde a gente vai? Tem pensadores do direito internacional que tentam trazer solução para isso também. Tem uma corrente de pensadores que se chama TWAIO, que seria Third World Approaches of International Law, que seria a aproximação do direito internacional aos países em desenvolvimento. Então, é mais ou menos assim. Ao invés da gente ficar repetindo um direito internacional que só confirma o direito como instrumento de poder, vamos pensar que mais do que aquela mulher muçulmana usar ou não a burca, vamos pensar quantas mulheres muçulmanas naquele contexto estão inseridas num programa educacional. Ao invés da gente pensar questões indígenas outras, vamos pensar se o território daquela comunidade indígena está respeitado, se eles têm respeitado a sua cultura, mas ao mesmo tempo eles têm condições de ter representantes que vão para a educação formal do lugar onde eles estejam, para que eles tenham médicos, advogados, professores no interesse da cultura deles. Então, é um direito internacional que traz, né? Eu gosto muito, adoraria inclusive fazer um doutorado sobre isso. Ele traz um afago, né? Porque de repente é um direito pensando uma evolução, que é o que vocês estão pontuando, né? E acho que é isso mesmo. Foi bom ouvi-los, porque eu tô naquela que, poxa, uma parlamentar inglesa foi assassinada agora, a mídia já está apresentando uma representante política alemã muito jovem, segundo a mídia, né, que a gente também não sabe o que é verdade, o que é mentira, já representando um pensamento neonazista.
Direitos trabalhistas se perderam agora na França, então a gente com a problemática política severa aqui no Brasil. Então, claro que o conjunto disso tudo traz um incômodo, né, e uma desesperança. Mas foi muito bom ouvi-los e pensar que houve momentos históricos piores e que situações dramáticas, como vocês pontuaram, a escravidão, como vocês pontuaram, né, a crença numa raça superior, e essas questões são vistas hoje como repugnantes pela maioria das pessoas. Que haja quem tenha um pensamento equivocado, seja por ignorância ou por má fé, isso sempre vai ser possível. Mas não vai caracterizar. Mas a maioria momento, das pessoas de bom senso não vão. E, pois qual é a projeção? Já é um alívio. Qual é a projeção da política? Vamos supor, eu acho que tem um alicerce forte aí. Você tem neonazista, mas nenhum líder político vai na ONU defender. Não, na ONU. Eles não contaminam mais como contaminaram na França. Não vai ter respaldo na ONU. Ele não vai um papa lá na ONU, não sei aonde, falar, tem raça superior e inferior. Então, eu acho que assim, por exemplo, são instituições que não são de brincadeira, em termos de peso de... são muito observadas, né? Então, a religião então, vai falar isso. Bastante, pelo menos por grandes algumas religiões não vão né? falar isso. Você pega os líderes de Estado, fora um ou outro aí meio perdidão, ninguém vai na ONU falar um negócio desse. Então, acho que alguns, né... Alguns e a intelectualidade, pois é, os cientistas políticos, eles estão apontando para que emaranhada você não teria. Eu sei que tem para todo lado, mas todo lado. Os mais otimistas, você teria alguma... Não, né? Não sei. Não tem ninguém otimista. Não sei, isso ali. Tentar lembrar agora? Não, nem precisa tentar lembrar agora. Minha gente, então esse foi mais um Café com Filosofia e até o próximo.